Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que foi o desenvolvimento dessa segunda safra de milho até esse momento, quando os trabalhos de colheita começam a aparecer lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cleiton Gauer, ele que é gestor técnico do IMEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Cleiton, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Sempre um prazer conversar com vocês e bom dia a todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas. Cleiton, a gente acompanhou o desenvolvimento dessa segunda safra no estado, muito atraso nos trabalhos de plantio, dificuldades em algumas regiões por conta de clima. Como é que a gente pode descrever o desenvolvimento dessa safrinha até esse momento aí no Mato Grosso? Esse ano foi um ano desafiador para o estado de Mato Grosso, né? Então começou lá com atraso da semeadura, mais de 40% das áreas fora da janela ideal de plantio, estão semeados além de março, que basicamente empurraram um desafio bastante grande de que nós tivéssemos uma extensão de janela de chuvas aqui em Mato Grosso, o que não aconteceu em algumas regiões e acabou prejudicando bastante o desenvolvimento de algumas áreas e vem impactando a produtividade esperada aqui do estado, realmente, de uma média, não só nas regiões, mas como uma média geral do estado de Mato Grosso. Cleiton, para a gente ter uma ideia desse impacto, qual que era a projeção inicial para essa safra em termos de produção para o IMEA e quanto é que ela já está nesse momento? Certo. Então, a gente inicialmente projetava uma safra, praticamente, se a gente olhasse se tudo desse certo, né, com relação às questões climáticas, o que o estado tem o potencial de produzir, a gente estaria falando de uns 36 milhões de toneladas produzidas aqui no estado. E nessa última revisão que a gente fez ontem, principalmente por esse impacto da produtividade, do clima na produtividade, a gente está projetando na ordem dos 32 milhões de toneladas produzidas aqui em Mato Grosso. E aí tem algumas regiões que têm se desenvolvido melhores e outras que sofreram um pouco mais, né? Exato. Se a gente olhar a questão de produtividade, então, comparado com o ano passado, que foi um clima de desenvolvimento muito bom, realmente teve uma janela de semeadura muito adiantada, o clima favoreceu, o estado praticamente produziu um pouco mais de 109 sacos por hectare de média Mato Grosso. Esse ano, com esse reajuste, com essa revisão, a gente já está falando em 93,8 sacos por hectare. Então, realmente, um impacto bastante significativo. Se a gente for olhar principalmente as regiões que mais sofreram de um ano contra o outro, né? A gente está falando da região sudeste, que é a região aqui um pouco mais abaixo à direita, se imaginar no mapa do Mato Grosso, então fica a região ali de Primavera do Leste, Campo Verde, Rondonópolis, que teve impacto praticamente de uma redução de 15% ante a safra passada. A região Médio-Norte também teve um impacto bastante significativo, porque é a região que mais produz milho aqui no estado de Mato Grosso, então que é a região de Lucas Rio Verde, Sinop, Sorriso, e depois seguida pela região Centro-Sul, que também teve um impacto bastante grande, se olhar aqui um pouco mais abaixo da região que compõe ali Diamantino, Tangará da Serra, também sofreu principalmente com o atraso da semeadura. E aí, Cleiton, os trabalhos de colheita começam a aparecer ainda bastante pontuais no estado. Quando é que a gente deve ter uma aceleração desses trabalhos por aí? Certo, a gente acompanha, então está monitorando essa evolução da colheita, já começou em algumas regiões, mas é algo bastante pontual, principalmente por conta daquele atraso que jogou praticamente 3 semanas para frente a semeadura de milho, e agora o ciclo também de colheita deve se estender um pouquinho mais, mas a gente acredita que meados do final do mês a gente começa a ter uma aceleração, na segunda quinzena desse mês uma aceleração maior da colheita, para ganhar força realmente no mês que vem e início de agosto aqui no estado, onde também a gente vai conseguir mensurar com uma certeza muito maior de qual foi o impacto do clima realmente na produtividade das lavouras de Mato Grosso. E aí, Cleiton, com essa colheita se estendendo por mais tempo, como é que fica a questão de preparação da lavoura para a próxima safra de verão que vai vir por aí também? Vai ter tempo suficiente para fazer todos esses manejos de preparação? Se a gente olhar para a evolução histórica do estado, a princípio sim, não teríamos uma grande preocupação, porque realmente o período seco aqui favorece, a não ser que o produtor tenha um preparo específico, precisa espalhar calcário, revolver solo, algum trabalho em particular,
que realmente tem que ter um ajuste mais fino da operação dele enquanto ele está colhendo, para não perder tempo e se preparar para a próxima safra. Mas, a princípio, neste momento, não é uma grande preocupação, mas realmente a gente monitora isso de perto para ver quais serão os possíveis impactos lá na safra de soja da próxima temporada. Agora, olhando para as questões de mercado, Cleiton, como é que foram as vendas dessa segunda safra até esse momento? Ainda restam volumes para ser negociados? E o que a gente pode falar também dos preços para essa venda do milho dessa safrinha? Certo, ainda resta um milho a ser comercializado, o produtor então tem um volume ainda digamos assim, que ele se precaveu. Então, principalmente a gente olhar dos últimos 3 a 4 meses para cá, o produtor desacelerou um pouco as vendas, muito preocupado de como que seria realmente essa produção, a produtividade aqui no estado, para também não se comprometer e não conseguir entregar realmente esse produto. Se a gente for olhar até o último mês, agora a gente está atualizando as vendas no mês de maio, mas até o final de abril, início de maio, a gente tinha comprometido aqui no estado cerca de 74% dessa safra que ainda vai ser colhido e comercializado, e o produtor aguardando para tomar novas decisões e também aguardando, monitorando como que vai ser os preços a partir disso, né? Então, realmente, o produtor atento a a movimentação do mercado, aos impactos do clima, realmente como vai ser a movimentação dos preços para tomar a decisão e realmente agora retomar as comercializações assim que assim que a colheita ganhar velocidade aqui no estado. Cleiton, se a gente levar em conta esse cenário, né, de preços positivos para o milho, até já considerando essa queda prevista aí na produção, na produtividade, ainda assim deve ser uma safra positiva, uma safra rentável para o produtor mato-grossense? É difícil afirmar de uma média geral, né? Porque cada situação é uma situação, mas se a gente olhar a evolução dos preços históricos, realmente ela acabou compensando certas perdas na produtividade. Mas é claro que ninguém gosta de ver isso acontecendo por lado do produtor. Então, realmente é uma situação que fica bastante difícil, que se a gente olhar, alguns produtores podem ter sido menos afetados, mas como produtores que podem ter principalmente grande parte das áreas semeadas fora da janela e tem um impacto ainda maior na produtividade da safra dele. E aí, Cleiton, olhando também para frente, para as próximas safras, a gente tem visto os custos de produção subindo também, né? Os próprios reportes aí do IMEA apontando esse aumento nos custos de produção para as próximas safras. O produtor também precisa ficar atento a essa questão de planejamento para a sequência das suas atividades, né? Exato, né? Então o produtor, ele, antes de começar a colher essa safra, ele já está pensando na próxima, né? Então a gente já vê essa movimentação da comercialização, o produtor aqui do estado de olho nesses preços futuros e tentando se precaver dessa alta dos insumos, pensando muito na relação de troca, já vem comercializando a safra 21-22 e já começa a movimentar agora, principalmente na questão de insumos e fazer a decisão, o fechamento dos pacotes para a próxima safra. Se a gente olhar, o produtor já comercializou, está menos comercializado em relação ao ano passado, mas pensando no volume antecipado pela até mesmo movimentação financeira que ele fez, isso ele já começa a tomar a decisão e fazer esse travamento desse aumento de custo. Agora, daqui para frente, a preocupação continua, porque os custos seguem esse movimento de alta, e também agora começa a se acirrar um pouquinho mais a demanda para esse insumo, que tende a começar a apertar um pouco nos preços, e o produtor tem que estar atento na hora de tomar a decisão para não ficar à mercê do mercado e não ficar sem muitas oportunidades e ficar travado com relação à comercialização da safra. Cleiton, só para a gente encerrar, além dessas questões de atraso no plantio e dificuldades climáticas, como é que foi a pressão de pragas e doenças? Também teve essa dificuldade para o produtor nesse ano? Sim, a gente teve ouvido alguns relatos, principalmente na região aqui sudeste, os produtores reportando a questão de cigarrinhas. Tem sido uma praga mais frequente e tem aparecido cada vez mais aqui no estado. Começa a trazer uma preocupação maior e os produtores já se movimentando e se organizando para não deixar esse problema se expandir aqui para as próximas safras. Cleiton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário dessa safra de milho aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, acredito que é isso e, de qualquer forma, a gente segue monitorando. Na semana que vem, a gente deve soltar os reportes de comercialização dessa safra de milho e da próxima. Então, a gente deve ter uma atualização dessas informações, ver como o produtor deve estar se colocando no mercado, trazer uma atualização dessa informação. E nos próximos meses, ou na realidade, no início de cada mês, a gente traz essa atualização da safra, ou das perspectivas dessa safra de milho aqui no estado de Mato Grosso. E, de novo, gostaria de agradecer a oportunidade e a gente sempre fica à disposição para fazer esse bate-papo aqui do estado de Mato Grosso. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vão se confirmar esses números dessa segunda safra de milho aí no Mato Grosso. Muito obrigado. Maravilha, obrigado. O Cleiton Gauer, ele que é gestor técnico do IMEA, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá no estado do Mato Grosso, nesse momento em que as colheitas começam a aparecer bastante devagar lá no estado. O Cleiton destacando um ano bastante complicado para essa safra de milho, um plantio que já foi bastante atrasado, mais de 40% das lavouras ficando fora da janela ideal de cultivo, depois muitas dificuldades climáticas, algumas regiões com mais problemas do que outras, aí o Cleiton destacando a região sudeste, lá nos municípios de Primavera do Leste, Rondonópolis, também a região médio-norte em Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, e a região centro-sul, onde fica Tangará da Serra e Diamantino, essas três regiões as que sofreram mais no estado com relação às condições climáticas. Diante de todo esse cenário, a expectativa inicial do IMEA, que era uma produção de 36 milhões de toneladas, caso tudo ocorresse conforme o esperado, conforme o necessário. Essa expectativa já foi reduzida para 32 milhões de toneladas, então 4 milhões de toneladas a menos lá no Mato Grosso. E esse número ainda não é o número final, para ter esse final só com o avanço das colheitas. Essas colheitas começaram a aparecer timidamente lá no estado, ainda não representam nem 0,1% do total. A expectativa é de que essa colheita ganhe ritmo na segunda quinzena do mês de junho e ganhando força de vez entre julho, se estendendo até o mês de agosto. Com isso também o produtor precisando ficar atento com relação aos manejos de preparação para a próxima safra de verão, já que algum problema de colheita pode dificultar esse prazo entre as safras, então o produtor também precisa ficar atento a essa questão. Do lado do mercado, o Cleiton destacando 74% dessa safra negociada até o final do mês de abril, começo do mês de maio. Os novos números vão ser divulgados na próxima semana pelo IMEA. E aí o produtor aproveitando bons momentos de preços para fazer as suas vendas e esse volume restante sendo desacelerado nos últimos meses em função dessa dúvida de produção, mas também em função da dúvida de preços, o produtor se precavendo, guardando um pouquinho de volumes para negociar com preços melhores. Inclusive, na visão do IMEA, na visão do Cleiton, esse aumento grande no preço do milho ajudou, de certa forma, a compensar algum tipo de perdas de produtividade. Então, no final do ano, deve ter uma safra positiva ainda para o produtor lá do Mato Grosso, mesmo com essa queda na produção, principalmente em algumas regiões, de acordo com o clima. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá também você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua interação, como fez o Paulo Castro, mandando o seu olá, acompanhando a gente ao vivo aqui pelo YouTube. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.